Nunca abandone quem esteve do seu lado. A vida sempre cobra. Ele se chamava Marcos. Um homem simples, trabalhador, que durante anos construiu sua vida ao lado de uma mulher que foi mais do que esposa, foi parceira, amiga, o alicerce da casa. Os dois começaram do nada. Um pequeno quarto alugado, poucos móveis, mas muito amor e vontade de vencer juntos. Ela acreditava nele quando ninguém mais acreditava. Economizava cada centavo, fazia bolo para vender, lavava roupa para fora e ainda cuidava da casa com carinho. Marcos, por sua vez, trabalhava de pedreiro, sonhando com o dia em que teria sua própria casa e um pouco de conforto. O tempo passou e o esforço deles começou a dar frutos. Com muito trabalho, compraram um terreno, construíram um lar simples, mas cheio de amor. Ela cuidava dos detalhes, cortina nova aqui, um vaso de flor ali, e dizia sorrindo: o importante não é o tamanho da casa, e sim o tamanho do amor que mora dentro dela. Durante muitos anos, a felicidade parecia completa. Eles tinham 2 filhos, uma rotina corrida, mas um lar abençoado. Porém, como o vento que muda sem aviso, algo começou a soprar diferente dentro de Marcos. O sucesso chegou. Ele abriu uma pequena empresa de construção, começou a ganhar bem e a ser admirado por muita gente. As pessoas passaram a chamá-lo de seu Marcos da construtora. E com o dinheiro veio também o orgulho, aquele tipo de orgulho silencioso que entra devagar, sem a pessoa perceber. A esposa, que antes era motivo de alegria, começou a ser vista como um peso. Ela envelhecera um pouco. O rosto mostrava as marcas do tempo e das batalhas que enfrentaram juntos. Mas o coração dela continuava o mesmo, cheio de amor, fidelidade e fé. Um dia, Marcos conheceu uma mulher mais jovem, chamada Vanessa. Ela era bonita, sorridente, falava coisas doces, elogiava tudo o que ele fazia e o fazia sentir-se poderoso novamente. Marcos, cego pelo encanto da juventude, começou a se afastar da esposa. As conversas diminuíram, os sorrisos sumiram, os jantares se tornaram frios. Ela percebia em silêncio que algo estava mudando. Tentava conversar, orava todas as noites pedindo que Deus iluminasse o coração dele. Mas Marcos já estava longe. Longe de casa, longe do amor verdadeiro, preso a uma ilusão. Vanessa dizia: você merece mais do que uma mulher cansada, Marcos. Merece alguém que combine com o homem de sucesso que se tornou. E ele acreditou. Acreditou tanto que um dia olhou para a esposa e disse palavras que ela jamais esqueceu. Eu não te amo mais, quero seguir minha vida. Ela ficou em silêncio. Não chorou na frente dele. Apenas olhou com tristeza e respondeu: tudo bem, Marcos, vá, mas nunca se esqueça que quem te ajudou a subir pode ser o mesmo que verá você cair. Marcos saiu de casa confiante, sentindo-se livre, jovem novamente. A nova mulher parecia perfeita, divertida, atraente, cheia de planos. Mas o que ele não sabia é que o brilho da juventude nem sempre é sinônimo de amor verdadeiro. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses e ela ficou sozinha. Mesmo ferida, manteve a fé. Recomeçou a vida, dedicou-se aos filhos e continuou a trabalhar com dignidade. Enquanto isso, Marcos vivia um sonho passageiro. Viagens, festas, presentes caros. Tudo parecia perfeito, até que o tempo começou a mostrar quem realmente era quem. Vanessa começou a mudar. Passou a reclamar, a exigir mais, a comparar Marcos com outros homens. O encanto virou cobrança. E aquele homem, que antes se achava o dono do mundo, começou a sentir o peso da escolha que fez. A solidão começou a bater, mas o orgulho o impedia de voltar. E enquanto ele desmoronava por dentro, ela crescia. Deus a honrava. Ela prosperava, os filhos se formavam e a mulher que foi desprezada começou a brilhar. Não por vingança, mas porque a justiça divina sempre chega no tempo certo. Os primeiros meses com Vanessa pareciam um sonho. Ela o chamava de meu amor, dizia que ele era o homem da vida dela e Marcos acreditava em cada palavra. Ele se sentia rejuvenescido, confiante,
como se tivesse reencontrado a felicidade que dizia ter perdido. Mas o tempo tem um jeito curioso de revelar o que o coração tenta esconder. Logo vieram as primeiras brigas. Vanessa passou a reclamar de tudo, do trabalho dele, das roupas que usava, até da maneira como falava. Queria mais atenção, mais presentes, mais dinheiro. E o homem que antes era cheio de orgulho começou a se sentir exausto, sufocado. Marcos tentava agradá-la, mas nada era suficiente. Se ele comprava flores, ela queria joias. Se levava para jantar, ela dizia que o restaurante era simples demais. E aos poucos ele começou a perceber que o amor que achava ter encontrado não era amor, era interesse. Enquanto isso, sua empresa começou a enfrentar dificuldades. Um dos sócios o traiu, desviou o dinheiro e desapareceu. As contas se acumularam, os clientes sumiram. E a fama que antes o acompanhava começou a desmoronar. Vanessa, que amava o sucesso, começou a se afastar quando viu o fracasso se aproximar. Ela passou a sair sozinha, a chegar tarde, e quando ele perguntava onde tinha estado, ela respondia com frieza: "Não preciso dar satisfações. Você não é meu dono." Certa noite, Marcos descobriu o que mais temia. Vanessa o traía com outro homem. O chão sumiu sob seus pés. A dor foi tão grande que ele não teve forças nem para gritar. Apenas sentou-se no sofá e chorou sozinho, lembrando das palavras que um dia ouviu da esposa que abandonou. Quem te ajudou a subir pode ser o mesmo que verá você cair. E foi exatamente isso que aconteceu. A queda dele foi rápida e dura. A mulher que jurava amor desapareceu, levando o pouco dinheiro que restava. Os amigos sumiram, a empresa faliu e Marcos ficou com dívidas, vergonha e arrependimento. Nos meses seguintes, ele perdeu quase tudo. E casa, o carro, o conforto. Teve que voltar a morar de aluguel, em um lugar pequeno, onde o silêncio era o único companheiro. Foi nesse vazio que ele começou a enxergar tudo o que havia feito. Lembrou-se da esposa, dos filhos, dos jantares simples, das risadas sinceras. Lembrou-se de como ela o apoiava mesmo nas dificuldades, de como orava por ele todas as noites. E uma lágrima escorreu dos olhos de um homem que, por orgulho, destruiu a própria felicidade. Um dia, Marcos reuniu coragem e decidiu procurar a ex-esposa. Não para pedir que voltasse. Ele sabia que não merecia, mas para pedir perdão. Quando chegou à porta da antiga casa, hesitou. As mãos tremiam. E ao bater, viu um cenário que o desarmou. A mulher estava lá, serena, com um brilho de paz nos olhos. Os filhos crescidos, a casa arrumada, e o lar que antes ele destruiu agora parecia ainda mais bonito. Havia prosperidade e luz ali, uma luz que não vinha do luxo, mas da fé. Ele baixou a cabeça e disse: "Eu vim pedir perdão. Eu errei com você, errei com meus filhos, errei comigo mesmo." Ela o olhou com compaixão, não com rancor. Respondeu apenas: "Eu te perdoo, não por você, mas por mim, porque guardar ódio não muda o passado, e eu aprendi que Deus é justo, Ele cuida de tudo." Essas palavras caíram sobre Marcos como uma sentença e, ao mesmo tempo, como uma chance de recomeço. Ele saiu dali mais leve, mas consciente de que havia perdido algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Com o tempo, Marcos começou a reconstruir a vida. Não havia riqueza, mas havia dignidade. Não havia glória, mas havia paz. E, mais importante, havia uma conexão com a fé e o coração que aprendeu a valorizar o que realmente importa. Os filhos, que cresceram vendo a mãe forte e resiliente, começaram a reconhecer o esforço dele. Ele não voltou ao passado, mas começou a escrever um novo capítulo, com honestidade, trabalho e amor verdadeiro. A vida tinha cobrado caro, mas também havia dado a oportunidade de aprender. E assim a maior lição de Marcos ficou clara. Quem te apoia nas dificuldades é quem realmente merece estar ao seu lado. Quem te abandona por vaidade ou interesse não merece ocupar espaço no seu coração. O tempo e Deus mostram isso sempre, cedo ou tarde. Nunca abandone quem esteve do seu lado. A vida sempre cobra. Se essa história tocou seu coração, curta, comente e compartilhe, porque alguém precisa ouvir essa lição hoje.